Olá, bem-vindos à terceira videoaula deste módulo 5 sobre ficheiros e nesta videoaula vamos ver como trabalhamos com a classe fstream. Portanto, esta classe permite entrada e saída de dados para o ficheiro, ao contrário das outras duas anteriores, que uma só permitia entrada e a outra só permitia saída. Portanto, então, a vantagem desta classe é que, através desta classe, nós conseguimos escrever e ler dados dos nossos ficheiros. Quando fazemos a abertura do ficheiro, nas outras classes, o segundo argumento não era obrigatório, para fazermos o open, portanto, não tínhamos que indicar se estávamos a fazer o iOS de abertura in, ou de leitura ou de escrita no ficheiro. Neste caso, nesta classe, é obrigatório. Temos que indicar se queremos ler o ficheiro ou se vamos escrever no ficheiro. Qual é a vantagem desta classe em relação às outras duas anteriores? É que só precisamos de criar um objeto, ou seja, uma variável, arquivo, para ler e para escrever dados no nosso ficheiro. Então, tal como nas classes anteriores, nós podemos verificar se o ficheiro terminou ou não com a função EOF, end of file, portanto, retorna então o valor true se o ficheiro já estiver a terminar, ou false caso contrário. Também podemos verificar com a função isOpen se o ficheiro está aberto ou se não está aberto. Portanto, podemos utilizar também nesta classe estas duas funções. E então vamos ver como é que fazemos a escrita de um conjunto de nomes no nosso ficheiro e depois a leitura desses mesmos nomes para o monitor desses nossos ficheiros. Então vamos ao nosso compilador, ao nosso code blocks, e então a primeira coisa que temos que fazer é incluir então a nossa função fstream. Portanto, já sabem que sem ela, a nossa função, a nossa biblioteca fstream, sem ela nós não conseguimos trabalhar com ficheiros. Então, a maneira de trabalhar com esta classe é muito parecida com as outras, portanto, temos que declarar um objeto arquivo do tipo da nossa classe. Portanto, este objeto vai dar para leitura e para escrita. Portanto, agora vamos escrever no ficheiro. Vamos ver como é que escrevemos no ficheiro. E então, para escrever no ficheiro, temos que então, utilizar a nossa variável, o nosso objeto, utilizar o open, de atribuir um nome ao nosso ficheiro. Eu vou chamar nomes.txt. E então temos que pôr obrigatoriamente o nosso segundo argumento a dizer que vamos escrever no nosso ficheiro. Portanto, isto é obrigatório. Nesta classe é obrigatório indicarmos que queremos escrever no nosso ficheiro. E então, vou criar aqui uma variável opção OPC igual, vou pôr o valor inicial, portanto, como é caractere, não é isto. É aspas simples, a dizer que inicialmente está, e vou aqui fazer um ciclo. Vou pedir então para o meu utilizador digitar nomes. Portanto, então vou aqui pôr um ciclo, enquanto a minha opção for igual a S minúsculo ou OPC igual, desculpem lá, falta aqui mais um igual, S maiúsculo. Então, eu vou estar a pedir ao utilizador para digitar um nome, vou ler esse nome, vou então aqui também declarar mais uma variável, string nome, vou aqui pôr mais um nome, vou ler essa variável, para a minha variável nome, e vou colocá-la no meu arquivo. Então, como é que eu faço colocar esse nome no meu arquivo? Tal como fazíamos nas classes anteriores, vou digitar arquivo, os operadores de escrita e vou escrever no meu arquivo o nome e quero mudar de linha. Portanto, tenho aqui o meu nome escrito no ficheiro. E então agora vou só perguntar se quer escrever outro, deseja escrever outro nome,
e vou dar as opções, sim, não. E então, devo ler a minha opção, OPC, e então vou continuar neste ciclo até o digitado ser diferente de S ou não. No final, devo também fechar o meu fecheiro. Nunca esquecer de fechar no final de uma escrita o nosso fecheiro. Vamos correr e depois vamos verificar se realmente o nosso fecheiro foi criado. Vou aqui correr. Vamos ver se não tem erros. Parece que não. Então vou criar o Zé. Deixo continuar sim. Quero a Carolina. Sim. E quero o Manel. E agora não quero escrever mais nada. E quero parar. Vamos ver se o nosso fecheiro foi criado. Então temos o nosso... vamos à pasta do nosso Code Blocks. Ao projeto FS Stream. Portanto, vamos aqui. Code Blocks. Está nos documentos. FS Stream. Vamos ver se temos então o nosso fecheiro nome. Pelo menos criado está. Vamos ver se tem lá os nossos nomes. E então, vamos ver se tem lá a Carolina, o Manel, o Zé. Ora, o Zé, como vê, a Carolina e o Manel. Portanto, foi criado com sucesso os nossos nomes. Portanto, está criado o nosso fecheiro e com sucesso. E agora, depois de fazermos então isto, escrever no fecheiro, vamos ler no nosso fecheiro. Ler o fecheiro. Com a mesma classe. Portanto, vamos agora. Vou copiar. Ler o fecheiro, não. Fecheiro. Vou copiar aqui este. Tenho que fazer a abertura nova, outra vez do meu fecheiro. Reparem que eu tinha já fechado. Só que neste caso, em vez de ser para escrita, vou dizer que é para leitura. Portanto, e agora, vou fazer como fiz na videoaula anterior. Vou então verificar se o meu arquivo... primeiro criar uma variável do tipo linha para guardar os meus nomes que vou ler no meu fecheiro, como fiz na videoaula anterior. Vou utilizar o if arquivo .isOpen. Portanto, verificar se o meu arquivo foi ou não aberto. Caso ele for aberto, vou então ler linha a linha. Caso ele não esteja aberto, vou dar já uma mensagem de erro. Vou dizer que ficheiro não encontrado. Ficheiro não encontrado. Portanto, caso eu não encontre o meu ficheiro, vou dar essa mensagem ao utilizador que não conseguiu abrir. Se o arquivo for aberto, então vou entrar então num ciclo, while, portanto, enquanto vou ler com o getLine para o meu objeto arquivo, o que estiver no meu objeto arquivo, para a variável linha, e vou imprimir no ecrã o nome que está escrito na minha variável linha no ecrã. Portanto, ele vai-me percorrer o fecheiro todo e, enquanto houver texto, ele vai escrever no ecrã. Feito isto, devo sempre não esquecer de fechar o meu fecheiro. Sempre fechar o fecheiro depois de utilizarmos. Vamos ver se isto está bem, está a correr. Vou só aqui salvar, correr. Vamos ver se isto não tem erros. Portanto, tenho aqui... Pronto, ele vai-me pedir novamente os nomes. Reparem, como eu não mandei adicionar, ele vai-me substituir os nomes que eu lá tinha. Eu vou criar então outros. A Ana, sim, a Maria e o Zé. Não quero mais. Portanto, tenho aqui a Ana, a Maria e o Zé. Então, como é que eu faria para eu adicionar novos nomes relativamente e não apagar os que eu já lá tenho? Como é que eu faria isto? Então, vou aqui, lembram-se como fizemos na última aula, além de dizer que vou escrever, vou indicar que quero iOS
adicionar no final, portanto, o append, portanto, ou seja, vou adicionar no final do meu fecheiro os novos nomes. E então, como vêem, se a gente for lá aos fecheiros, eu tenho estes últimos que eu criei, Ana, Maria e José, e agora vou correr e vou manter estes nomes e adicionar novos nomes. Vamos ver? Ver se não dá erro. Portanto, tenho Ana, Maria e José, vou só pôr mais o Tó. Não. Portanto, vou ter os anteriores e mais o último nome que eu adicionei, que é o Tó. Portanto, espero que tenham percebido. Portanto, e é assim que trabalhamos com fecheiros.